para entrar? Tem, doutor, porque eram mais de 50 pessoas, né? Se eu não me engano, né? A lista, né? Vamos lá, vou Mas, entrar aqui. Não vai, é, vai ter o senhor, dificuldade, não. É só apertar no link. pronto. Mas aí o senhor vai aí esclarecendo já o que o senhor tem e as pessoas depois vão tirando as dúvidas, né? Com o senhor. Pronto. Então vamos lá. Patrícia, você que está aí encampando com o pessoal, eu recebi o Anderson lá no escritório, ele me trouxe a documentação referente ao empreendimento da Nassau de vocês, com diversos problemas, diversas irregularidades. A gente tem centenas de ações contra a Nassau, que hoje está em processo de recuperação judicial. Mas eu queria saber um pouco mais, para a gente poder começar esse bate-bola. Então, você podia me contar um pouco mais, Patrícia, só para ver se a situação é exatamente a mesma, para a gente começar esse bate-papo, para eu poder esclarecer a vocês. O que eu posso dizer é que eu já fechei uma opinião de viabilidade de ação judicial no caso de vocês. Então, para mim, é viável. O que eu quero saber exatamente é o que cada um pretende, se todos têm o mesmo interesse na demanda, a situação e daí por diante, Patrícia. Então, se alguém puder começar a introduzir isso aí, eu agradeço. Aos demais que entraram agora, pessoal, eu peço desculpa, eu fiquei tentando entrar pelo link do Meet que vocês encaminharam para mim. Só que o meu computador, como é computador de advogado, tem um programa anti-espião. E aí ele não aceita a gravação. E aí eu imagino que, como estava tendo gravação, eu fiquei tentando entrar e não consegui. Teve uma hora que eu achei que tinha entrado e aí ele me derrubou. Então, vamos embora, vamos começar para a gente poder já esclarecer, ser o mais objetivo possível nisso aí. Então, Patrícia, por favor, e boa noite aos demais. Bom, sobre a situação do empreendimento, eu acharia interessante alguém da comissão, que já está em andamento algumas situações, eles falarem. Porque eu só estou me pronunciando agora, porque eu tive interesse em saber da situação de cancelamento de contrato, se é possível. Perfeito, perfeito, perfeito. Alguém se candidata aí, pessoal? Alguém da comissão. Bom, da comissão eu não sei, mas veja bem, doutor Cazucas, eu me chamo Obrigado, Jomara. Gilmar. Eu me chamo Jomara. E veja bem, eu tive estudando um pouco, porque assim, sou bacharel em Direito, certo? Eu tive estudando um pouquinho o caso do da Nassau e da Caixa. A princípio, de cara, os contratos são diferentes, prazos diferentes, cláusulas diferentes, o que eu já achei isso muito estranho. Desde o princípio eu tenho observado isso, certo? Então, na Caixa consta um prazo de entrega, no contrato da Caixa consta um prazo de entrega, no contrato da Nassau consta outro prazo completamente diferente. Pela Caixa, seria entregue agora em setembro. Pela Nassau, seria entregue em março do início do ano. A Nassau esperou receber todo o dinheiro, pelo que eu percebi, de todas as pessoas, para só então informar, né, aos adquirentes que estava em processo de falência, que estava em recuperação judicial. Chamo isso de má-fé, certo? Eles não estavam sendo claros, não estavam recebendo a gente de modo nenhum. Estava sendo muito difícil fazer um agendamento sobre o argumento de pandemia, certo?
Então, assim, a gente estava desorientado sobre a situação. A Caixa, do mesmo modo, para entrar na Caixa, estava aquela confusão. E o pessoal recebia a gente e aliás, o pessoal não recebia a gente sob o argumento de pandemia e a gente ficava sem informação. Moral da história. Estamos pagando juros de obra até agora com a obra parada. Entendeu? E a situação está assim, está desconfortável para todo mundo. Tem pessoas aqui que, pelo que eu pude ver no grupo, né, nas descrições no grupo, pessoas que se prepararam para casar, que se organizaram para casar, que estão pagando aluguel até hoje, entendeu? Tiveram que sair do seu espaço, que, assim, preparou o dinheiro, fez uma aquisição acreditando num sonho. E o sonho hoje virou pesadelo. Entendeu? As condições. Algumas pessoas já colocaram aí o fato de ter pago quase que o apartamento todo. E agora a gente tá sem saber o que vai fazer. A verdade é essa. Os juros de obra altíssimo. Altíssimo. Eu não compreendo. Independente de qualquer coisa, eu vou ter que entrar com os juros de obra para poder reaver parte do dinheiro. Porque hoje eu estou pagando, chegou a parcela de R$ 1.800. E o valor máximo da primeira, assim, a primeira parcela, depois de financiado, seria 950. Entendeu? E hoje, eu cheguei a pagar juros de obra de R$ 1.800. Então, assim, muito acima do valor estipulado. Outra coisa, o contrato da Caixa foi feito da seguinte forma. Sabe aquela casadinha que se você pagar, adquirir as coisas da Caixa, você paga menos no apartamento, que na verdade não funciona desse jeito. Na verdade, tem que ter relacionamento. A princípio foi isso que eles disseram, entendeu? Que para você ter uma redução da taxa do percentual, teria que ter relacionamento com a Caixa. Isso. E aí, isso é casadinha, né? O relacionamento seria você utilizar cartão, você utilizar cheque, você utilizar os serviços da Caixa para toda a sua vida. Para tudo que você fosse precisar. Então, se você fizesse isso, você teria direito a um bônus, né? E ficaria mais barato. Então, assim, são diversos os problemas em relação aos contratos. É até difícil citar todos, sabe? Porque só olhando mesmo. Mas, a priori, nós somos muito enganados. Muito. Porque se analisar o contrato da Caixa, de cara, vê que o contrato da Nassau não bate. Os dois não batem. Em muitas cláusulas. Muitas. E a pior delas é a questão da entrega. Perfeito. Mais alguém tem algo a complementar? Então, olhe, como foi dito aí, citado pela colega, né? Esse empreendimento, a princípio, a primeira data de entrega seria outubro de 2021. Porém, no contrato relata que eles têm 6 meses após essa data, que seria abril de 2022. Aí, quando chegou, mais ou menos, eu acho que foi em novembro, não lembro, eles saíram do canteiro de obra, abandonando a obra, passando a responsabilidade para a Caixa para poder acionar o seguro, que existe um seguro, juntamente com a Caixa e a seguradora, que, a princípio, são eles que agora vão assumir, né, que está aí nos acordos dele, que o empreendimento tem uma seguradora, tem seguro, que inclusive nós pagamos por isso,
e está nos trâmites desse seguro com a Caixa. E tipo, a Nassau já saiu, né, de cena, e quem está agora responsável é a Caixa, que assinou o seguro. E a gente está, assim, cobrando, porque a gente quer, tem pressa, porque é uma coisa que já está bem atrasada, né, já tem praticamente 1 ano de obra parada, e não dão continuidade, entendeu? E não, assim, com a Nassau, eu sei que a gente não vai conseguir mais nada, mas a gente tem que, sim, procurar com que o pessoal da Caixa, eles agilizem o processo da seguradora, né, para poder dar continuidade nesse processo aí, que a gente está de montadas, entendeu? É isso. E eu quero até, assim, judicializar a minha causa pessoal, individualizada no caso, né, para poder recorrer isso aí, porque existem danos, né? É isso que a gente pretende fazer. Pois é, Entendi. mas se olhar no contrato da Nassau, o prazo de entrega aqui está. A obra do empreendimento Garden Park deverá ser concluída até 30/10/2021. É porque deve ser contraste diferente, porque o meu é essa data aí. Primeira data foi outubro e a segunda data, abril de 2022, entendeu? É isso. São datas Sim, o diferentes. contrato que eu peguei também. O contrato que eu peguei foi assim também, que foi a data de outubro de 2021, mas ele permitia mais 180 dias de atraso, né, previsto já contratualmente. Mais alguém, pessoal? Tem mais alguma situação? E assim, o empreendimento, eles é 2 etapas, entendeu? Existe a primeira, no entanto, existe 2 asseguradoras diferentes para poder estar se responsabilizando por esse empreendimento. A princípio eu não sabia, vim descobrir isso depois, porque eles não falaram isso para mim, entendeu? São 2 asseguradoras, porque são 2 etapas. Aí tá essa confusão aí de 2 asseguradoras, entendeu? Tá complicada a situação. Tem, aqui, Gabriel. Ô, meu querido, boa noite. Oi, boa noite. Tem, em relação aos pagamentos, eu suspendi meus pagamentos e eles sujaram meu nome. É por continuar pagando ou não? Pergunta boa. Vamos lá, ó. Qual é o meu entendimento? A meu ver, como houve um descumprimento de cláusula contratual de um lado, ele não pode exigir o seu cumprimento e, sobretudo, a negativação do seu nome. Então, você teria aí uma ação judicial de reparação de dano, uma ação indenizatória, já imediatamente, entendeu? Por conta dessa negativação. Ele pode até questionar se o valor é devido ou não e daí por diante. Agora, negativar, ele não pode, porque ele já passou, inclusive, da carência que o próprio contrato estabelece. A suspensão de pagamento da sua parte, ela se deu após abril? Foi. Eu só atrasei, eu só atrasei as 3 últimas parcelas. Aí não paguei Então, mais. perfeito. Do mês Então, 8, do mês 5 para cá, não paguei mais. Aí eu fui na CDL, tirei o extrato e está constando o valor da parcela exato a taxa, que é debitado no débito de conta. Quem negativou o seu nome? Foi a Nassau ou foi a Caixa? A Caixa Econômica. Entendi. Perfeito. Perfeito. Há a possibilidade de você entrar com uma ação contra a Caixa, pedindo a reparação do dano moral sofrido por conta dessa negativação, fora todo o resto que se tem direito, né? Mas Fora todo o resto, exatamente. Vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Pois não, pode falar. Mais alguém para falar, pode falar. Gabriel, agora, em relação à situação, como eu cheguei um pouco mais tarde na reunião, que eu estava em outra sala, certo. Quem já pagou todos os juros de obra, né, e só está esperando essa questão do seguro, tem direito a alguma indenização ou não? Não, eu não comecei ainda não. Eu não falei nada ainda, Gabriel. Eu tô só ouvindo. Eu vou entrar em todos esses pontos já. Entendeu? Mais alguém tem mais alguma dúvida, não? Acabou aí? Então bora lá, ó.
Eu analisei a situação de vocês, certo? E assim, a situação de vocês, tem gente entrando ainda, eu estou autorizando o acesso. A situação de vocês, ela não é diferente de outras situações que a Nassau também está envolvida. Então, a Nassau, ela acabou entrando numa grande bolha especulativa, certo? Prometeu que não podia cumprir, acabou atrasando empreendimentos e assim, com um novo empreendimento lançado, ela pagava o anterior. Chegou um momento em que isso não foi mais sustentável e aí ela pediu a recuperação judicial e ela está em processamento com essa recuperação judicial. Inclusive, os credores estão tentando que se decrete falência porque ela tem patrimônio, ela tem muito patrimônio, ela tem muitos terrenos, ela tem imóveis, mas até agora, até o momento, ainda não foi decretada a falência, está em recuperação judicial. Em relação ao contrato de vocês, eu notei que há divergência entre contratos, então vocês têm contratos diferentes. Por isso e por vários outros motivos, não dá, eu não recomendaria que se tratasse nesse momento de uma ação coletiva. Por quê? Porque há objetos distintos, há contratos com datas distintas e, especialmente, há danos distintos. Então, as ações, a meu ver, a priori, seriam todas as ações individuais. Mas que tipo de ação individual? E aí eu falei com algumas pessoas dentro do grupo de vocês, alguns têm interesse no empreendimento, então seria simplesmente uma ação indenizatória pelo atraso ocorrido, pode ser uma indenizatória por danos morais, materiais, se você está pagando aluguel após esse prazo, ou se você está tendo custo em outros locais e daí por diante, ou pode ser só por dano moral. Primeiro ponto. Além disso, existe uma multa prevista no contrato e essa multa também tem que ser arcada pela construtora. No atraso superior a 180 dias, há estipulação de multa e essa multa também pode ser cobrada judicialmente. Existem outras pessoas que já falaram comigo que têm interesse no distrato. E, a meu ver, também é possível o distrato sem perda alguma, inclusive com o valor pago atualizado. Por quê? Porque houve, na realidade, o inadimplemento pela construtora. Então, a construtora descumpriu o contrato. À medida em que a construtora descumpre o contrato, a rescisão contratual ela não é por causa do consumidor, mas é por causa da construtora. Então, a meu ver, também seria possível essa rescisão do contrato com o empreendimento àqueles que não tiverem mais interesse em manter o seu contrato com a Nassau, em manter o seu interesse no empreendimento. Eu imagino que esses sejam a minoria, mas há pessoas que têm esse interesse. Outra coisa, o juros de obra ele não pode ser cobrado após a data limite. Qual seria a data limite? No contrato que eu peguei, outubro mais 180 dias. Então, após abril de 2022, é vedado o pagamento dos juros de obra. Então, vocês fariam jus a receber retroativamente os juros de obra que já foram pagos. Porque qual é a natureza dos juros de obra? Os juros de obra é um juros que o adquirente paga de um dinheiro que a construtora tomou a Caixa Econômica. Então, é uma loucura, né? Porque, assim, a construtora toma o dinheiro para construir, e quem paga os juros é o adquirente do imóvel. Isso, em si, ele já é maluco. Mas, assim, o judiciário, ele tem aceitado os juros de obra. Então, os juros de obra, não vamos questionar se ele é legal ou ilegal. Vamos questionar ele após abril de 2022, a partir de abril de 2022, aí sim ele é ilegal. Então, o que é que a gente teria? Primeiro, para quem quiser o distrato. Como fica o financiamento? A gente vai entrar com uma ação contra a Nassau e contra a Caixa Econômica, se já tiver aprovado o financiamento. Quem pagou todo, teve gente que quitou o imóvel já. Então, quem já pagou o valor todo, teria direito ao recebimento desse valor integralmente, inclusive corrigido. E quem quiser somente a indenização pelo atraso e os juros de obra, receber retroativamente, também faz jus nesse processo. Bom, já trouxe a situação de maneira preliminar, reforço que as ações elas são todas individuais, então não seriam ações coletivas, todos esses processos são processos individuais,
E aí eu vou abrir agora para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum questionamento, podem perguntar, eu estou à disposição para tentar sanar todas as dúvidas de vocês. Ô Cazucas, boa noite. Só que eu gostaria de saber se Pode falar, boa noite. seria o processar a Caixa ou a Nassau. A minha única dúvida é essa. Ambos. Veja, depende da situação. Depende da situação. Na maioria dos casos, a meu ver, é possível processar a Caixa e a Nassau. Mas e a aí, Nassau sempre que for possível... Oi, Mas pode falar. a Nassau está em recuperação judicial, né? Aí, Então, sempre que for possível incluir a Caixa... Exato, sempre que for possível incluir a Caixa no processo, é preferível incluir a Caixa, porque a Caixa é solvente. A Nassau, até agora, ela se mostrou solvente, mas é um dinheiro que você demora mais a receber, porque ela está em processo de recuperação judicial. Como ela está apresentando defesa nos processos, não é um processo rápido. Então, é uma ação que deve demorar aí seu 1 ano e meio a 2 anos até ser julgada. Então, no prazo de julgamento, de trânsito em julgado da decisão, a probabilidade de a recuperação judicial já estar terminada e a Nassau já está pagando seus credores normalmente é grande, mas a gente não tem a certeza, né? Podem falar. Doutor Cazuco, me diz uma coisa. Nesse inteirinho aí é possível fazer habilitação no processo de falência, não é isso? Para ter prioridade no recebimento. Não, vamos lá. Primeiro, não tem processo de falência. O processo é de recuperação judicial. Segundo ponto, não habilita nada. Você só habilita crédito consolidado. Então, precisa entrar com ação de conhecimento. Essa ação precisa ser julgada procedente, fixar o valor, para esse valor ser habilitado no processo de recuperação judicial. Sendo que a recuperação judicial ela tem prazo determinado. Então, a maior probabilidade é de quando o processo de vocês transitar em julgado, já não tenha mais recuperação judicial. Já tem encerrado o prazo. Aí ou vai para a falência, que quita os credores, ou conclui e a empresa retoma o seu funcionamento normal e vai pagar os credores de maneira normal. Hoje, quem está recebendo hoje, está demorando mais a receber porque o processo de recuperação judicial está em curso. Mas hoje vocês não têm o que inscrever na recuperação judicial, porque não existe um crédito judicial. Esse processo, essa recuperação judicial dura quantos anos? Porque estão em recuperação judicial desde antes da pandemia. Não, a recuperação judicial ela dura 180 dias, mas ela pode ser reconduzida. Então, pode haver uma dilação por mais 180 dias. Durante a pandemia, os prazos dos processos de recuperação judicial ficaram suspensos. Então, há uma possibilidade de uma dilatação maior do prazo. Mas, por hora, o processo está em recuperação judicial. Entendi. Por isso que eu me dirigi à situação como se fosse falência, porque, na verdade, já está há muito tempo com esse documento de recuperação judicial, né? Sim, sim. Não, tá mesmo, mas a tendência é que ainda fique até concluir, porque a falência é o último passo, né? A falência é a morte da empresa e pode inviabilizar até a conclusão do empreendimento. Então, o juiz, ele tenta fazer com que a empresa ela pague os seus credores e não vá à falência. Quem quer desistir do empreendimento entra com uma ação judicial de distrato e só deixa de ser proprietário no momento em que a Nassau realizar o pagamento. Nessa situação, eles terão dinheiro para poder pagar quem vai fazer o distrato ou vai demorar muito também? É porque, assim, a gente sabe que as ações judiciais duram anos na justiça, às vezes, né? Sim, duram. As ações judiciais duram anos. Então, para receber, eu tenho que analisar contrato a contrato, para saber se a Caixa Econômica, no seu contrato específico, pode entrar no polo passivo, se a seguradora, no seu caso específico, tem responsabilidade ou não, ou se é somente a Nassau. Se for somente a Nassau, é um processo que leva aí até a habilitação na recuperação judicial ou pagamento de 1 ano e meio a 2.
Sobre essa questão da seguradora, é possível fazer uma aceleração no processo para que a Caixa tome a iniciativa o quanto antes de agir com uma obrigação de fazer? Veja, ó, aí é uma outra situação, entendeu? Obrigação de fazer, de acelerar para obrigar a construtora a construir, porque assim ela já é obrigada a construir, né? Não, veja bem, a gente está aguardando a resposta da Caixa há bastante tempo com relação à seguradora, certo? Percebemos que a gente está sendo enrolados, sabe? A gente está sendo amaranhado ali, sendo enganado no tempo, entendeu? E a Caixa até agora não providenciou, E eu, na de situação fato, de vocês, eu a acho que eu seguradora. estaria tão irritado ou mais. Então, eu entendo assim, perfeitamente a situação de vocês. Por isso que, a meu ver, em alguns contratos, a Caixa ela já é responsável também pelo empreendimento. E é essa responsabilização que a gente quer causar. Até porque, Jomar, à medida em que essas ações elas começarem a ser protocoladas e a Caixa perceber que ela está sendo arrolada em muitos processos, eu tenho certeza que indiretamente ela vai pressionar para que o empreendimento seja concluído. Pode ter certeza disso. Isso a gente acompanhou em outras situações. Ó, tem uma pergunta aqui da Vanessa no chat, que eu estou acompanhando. Ela está perguntando se é para continuar pagando os juros de obra. Veja, como o prazo dela ainda não foi descumprido, contratualmente não existe mora, não existe atraso da Nassau para o seu contrato. Então, pode estar em atraso o empreendimento como um todo, mas o seu contrato não está atrasado. Então, a meu ver, você deve continuar efetuando o pagamento. Seria muito fácil dizer aqui, ó, interrompa o pagamento e coloque na justiça. Mas aí depois você pode ter que pagar esse valor atualizado, com juros, com multa e daí por diante. Mais alguém? Podem perguntar. Oi, boa noite, Kazuca. Doutor, Boa noite. Meu nome é Adelvan. Eu queria tirar uma dúvida, não sei se de repente você ou até a Patrícia começou falando, ou a Jomara consegue esclarecer. Qual é o papel da seguradora nessa tratativa aí com a Caixa Econômica? Porque, como ela falou agora, a Caixa Econômica está enrolando já faz algum tempo. Eles prometeram, acho que uma data agora de agosto e já não deram resposta, e acho que o prazo, inclusive, já passou. A seguradora vai entrar em cena para quê? Para injetar dinheiro e a obra ser retomada, ou para indenizar, eventualmente, um ou outro que entrar judicialmente? Veja, para ambas as situações, Adelvan, a seguradora, ela assegura o empreendimento. Então, é um empreendimento coberto por um seguro. Então, ela pode entrar tanto para injetar dinheiro para a conclusão, quanto para auxiliar a construtora no pagamento das indenizações. Então, vai ficar nessa situação, vai depender do caso concreto, da ação e daí por diante. Ah, entendi. E alguém sabe, o Jomara ou Patrícia, vocês sabem qual é a intenção nesse momento? Porque a comissão teve uma reunião com a Caixa Econômica, inclusive, né? A comissão da obra, e para tratar desse trâmite aí entre Caixa e seguradora. Vocês sabem qual é a tratativa, se é para injetar dinheiro e a obra ser retomada, ou para possíveis indenizações? As informações que a gente tem, a seguradora toma posse entra com a construtora e a obra é retomada. Agora, o que eu também acho estranho é o fato de ser uma seguradora para cada módulo, né? Para cada fase Cada etapa tem uma seguradora diferente. Cada etapa. Isso não é ruim, não. Pessoal, isso não é ruim, não. Isso, inclusive, é estratégia de empreendimento, não é só adotada nessa. Porque pode ter uma seguradora que quebre. E aí, se a seguradora quebra, ela acaba por prejudicar o desenvolvimento do empreendimento. Então, é comum que empreendimentos de mais de uma etapa, cada etapa tem uma seguradora específica. Isso aí é normal. Isso aí não é... Nesse momento, não é burla. Beleza? Ele não está tentando, assim, enganar o consumidor. Ô, Kazuca, mais uma dúvida, por favor. Pode falar.
No caso de entrar com uma ação para rescisão contratual, né, por descumprimento, obviamente, por parte da construtora, aí interrompe-se o pagamento imediatamente ou tem que aguardar um período, pagando ainda as prestações, para depois interromper? Não, o que é que acontece? O que é que eu recomendo? Para quem ainda tem algo a pagar, você entra com ação judicial e faz os depósitos em juízo. Isso é chamado consignação em pagamento. Porque assim, vamos lá, isso vai lhe resguardar de qualquer situação, para que você não venha ter um prejuízo futuro. Então, em vez de pagar na SAL, que você pode demorar a ter isso de volta, você começa a pagar judicialmente. E aí, pagando judicialmente, o juiz decidindo a seu favor, conclui o processo, você recebe todo o valor corrigido. E a correção judicial, ela é superior a todas as taxas inflacionárias aí. Qualquer aplicação que você tenha, o depósito judicial rende mais. Já é alguma coisa, né? Sim. Você para de perder. Você vai pegar os casos da gente e como é você só está orientando? Não, o que é que eu vou fazer? Eu queria conversar com vocês para entender a situação, mas eu só consigo fazer a análise caso a caso, porque eu preciso saber o que cada um tem interesse, o que cada um quer, o que espera da demanda. Então, depois daqui, eu vou conversar. Vocês têm uma comissão que está à frente, né? Porque eu acho que são mais de 60 pessoas, alguns já falaram comigo, mas existe uma comissão. O que é que eu vou fazer? Vou passar para a comissão a lista de documentos que eu preciso para fazer essa análise, quanto ficaria o valor dos honorários para poder assumir a causa, para eu poder fazer os esclarecimentos e daí por diante. Hoje é um bate-papo para eu poder passar para vocês quais seriam os direitos em tese que vocês têm, e aí vocês vão optar em ingressar com ação na justiça, em não ingressar, e daí por diante. Então, o objetivo da nossa conversa hoje é o esclarecimento das dúvidas. Depois, o mover as ações judiciais. Então, o meu escritório hoje é preparado para que a gente possa mover uma maior quantidade possível de ação num lapso pequeno de tempo, para que a gente consiga, primeiro, pressionar para que a Caixa faça com que o empreendimento seja concluído e para quem quiser o distrato possa receber esse valor de volta. Tá, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu faço parte da segunda etapa do empreendimento e beleza. O meu contrato, ele permite que a empreendedora, lá, a construtora, né, entregue agora em setembro. E aí eu estou pagando os juros de obra. Certo. Daí eu queria saber se após setembro é possível entrar com ação de lucro cessante. Porque eu não moro de aluguel, mas a intenção do empreendimento seria como um investimento. E aí queria saber se é possível entrar com lucro cessante, com ação contra a Caixa e a Nassau. É sim, sem dúvida. Sem dúvida, desde que você comprove que você já tem residência, que você está comprando para alugar, você pega o valor médio do aluguel de mercado, de quanto seria, é possível sim fazer o pedido de lucro cessante. Ok, obrigado. Que é isso? Para quem quer desistir do empreendimento, o que acontece? Você vai solicitar o recebimento de todo o valor pago, corrigido monetariamente. E também a multa aplicada à construtora, né? O dano vai depender da pessoa. Cada pessoa tem um dano. Tem um dano moral, sei lá, a pessoa ia casar, casou nesse meio do caminho, um dano maior. A pessoa tem um de moral, não tem um de moral, é um dano menor. A pessoa está pagando aluguel, tem um dano material. Ou comprou para alugar, tem um lucro cessante, que também é dano material, mas não é o que a gente chama de dano emergente. Então, cada caso, muito embora seja uma situação que gerou essa demanda como um todo, cada caso é um caso. Beleza? Caso que eu tenho dúvida, por favor. Pode falar. Quem usou o FGTS, quem quer desistir do empreendimento, a gente consegue ser ressarcido também? Claro. O FGTS pagou. Então, assim, utilizou o FGTS como forma de pagamento.
Não, você pagou, aquele valor ali era seu, e você dispôs aquele valor para a construtora. Então, sim, recebe de volta sim. Ah, ok, obrigada. Boa noite, doutor. Boa noite, Matheus. No contrato, se eu não me engano, tem dizendo que, não sei se é a Caixa ou se é a Nassau, provavelmente é a Nassau, mas como a Nassau a gente não pode contar, que tem a obrigação, após um certo prazo, pagar uma multa ou para os adquirentes, se eu não me engano, é 1% ou 2%, se eu não me engano. Esse caso... Valor do empreendimento, isso. Quem é responsável por pagar isso? A Caixa ou a Nassau? Ou a Caixa assumiria, ou a seguradora assumiria, no caso de... Nesse caso, seria a construtora ou a seguradora. A não ser que no contrato com a Caixa haja essa previsão. E aí eu vou lhe dizer, Matheus, que eu não me lembro do contrato com a Caixa, se tem essa previsão, mas eu vou dar uma olhada e eu dou esse feedback para vocês depois. Pronto, aí é um ponto... Se precisa constituir advogado, precisa, porque o valor da ação é o valor do empreendimento. Então, o valor do empreendimento, ele não permite a alçada do juizado, que é onde você não precisa de advogado. Correto. E é importante essa fase, até para os amigos que estão escutando aí, porque esse, para mim, na minha opinião, é o melhor meio de pressionar eles, porque eles só têm interesse em agilizar. Tanto o banco funciona desse jeito, eles só pensam em agilizar alguma coisa quando eles começam a perder dinheiro. Então, na hora que muitas pessoas entrarem com esse tipo de ressarcimento para eles terem que pagar todo mês uma certa taxa para os adquirentes, eles vão começar, opa, estamos perdendo dinheiro, vamos atrás. Então, eu acho que seria interessante, mesmo quem aguardar ou quem quiser esperar, já agilizar isso para a gente e já conseguir pressionar. A melhor maneira de pressionar eles é essa, na minha opinião. Obrigado e boa noite a todos. Isso. Boa noite. Cazucas. Oi. É o Açuílis. Pode falar. Oi, Olha Suílis, só. pode falar. Existe uma divergência no meu contrato. Da Nassau vai de encontro com o que a Vanessa tinha colocado no chat. Finalizaria em abril, né, já levando em consideração 6 meses, né, os 180 dias, no caso seria o final do ano passado. E no contrato com a Caixa, o prazo legal, né, tudo, seria agora em julho. E desde abril, depois dos 180 dias do prazo da Nassau, eu ainda continuo pagando esses juros de obra. Caberia essa ação também, mesmo que a Caixa, o prazo legal no contrato, sendo divergente de julho? Sim, sim. Porque, na realidade, o contrato aí que vai prevalecer é o contrato da Nassau, que o prazo é anterior. Então, passa a ser abusivo o pagamento. Porque, veja, o contrato com a Caixa é posterior ao contrato com a Nassau. Quem celebra inicialmente um contrato com a Caixa é a Nassau. E vocês só celebram depois o contrato com a Caixa. Então, a meu ver, é possível sim, e a data que deve ser considerada é a primeira. Ótimo. Então, depois eu te chamo aí. Beleza, combinado. Mais alguém? Oi, doutor Anderson. Queria tirar uma dúvida. Oi, Anderson, pode falar. Doutor, então, no caso, assim, os juros de obra, ele não pode ser extinto, no meu caso, porque eu quero um empreendimento. Então, eu tenho que continuar pagando o juro de obra. Se está dentro do prazo, ainda com a prorrogação, sim. Só depois que passar o prazo é que os juros de obra passa a ser abusivo. Tá bom, entendi, então. Beleza? E aí, mais alguém? Boa noite, doutor. Pessoal, o que é que eu vou fazer então? Oi, pode falar, Matheus, manda. Estou aqui para ouvir vocês, pessoal, não tenho pressa, vamos lá. Na hora. Assim, a minha preocupação é na morosidade da Caixa e Nassau. Porque, assim, eles é como se tivessem sem interesse algum. Essa é a verdade, né? Essa é a palavra certa. E eu queria saber o que é que a gente poderia fazer e se tem esse meio de que a gente entrasse com alguma ação, alguma coisa, obrigando eles, né, a ser mais verdadeiros com a gente, a jogar prazos que a gente não tem, eles não dão um prazo correto,
ele diz assim, um exemplo, dia 16, beleza, quando chega dia 16, não tem nada a dizer, a gente procura, fizemos uma manifestaçãozinha lá na porta, e eu acho que surtiu um pouco de efeito, porém, para eles não aconteceu nada, entendeu? E a gente continua sem informações, continuamos fazendo nossos pagamentos, que eu fico puto, com licença da palavra, quando uma vez que se fala juros de obra sem haver obra. Cara, aí a gente enfrentamos essa pandemia louca aí, que já está, graças a Deus, no finalzinho. Todo mundo fez das tripas corações para conseguir arcar com as nossas dívidas junto a eles, e agora nós somos pagos dessa forma. Uma forma onde eles não nos respeitam, a gente procura, né, entender, uma vez que já estamos todos com os nervos à flor da pele. E aí eu queria saber, assim, uma posição do que o senhor acharia melhor que a gente pudesse fazer, entendeu? Veja, ó, o que é que eu penso? Essas ações de vocês, elas já vão ser um estímulo para que a obra seja concluída, de qualquer forma, entendeu? Porque, assim, já existe multa, já existe direito à indenização, já existe dano, não tem nada que o juiz possa dizer na decisão que vai forçar mais a Nassau e a Caixa a concluírem. O que vai forçar elas a concluírem é começar a perceber que elas podem ter um prejuízo grande. Então, assim, essas ações, elas vão estimular a que elas concluam que já devia estar concluído, né? Então, eu entendo essa linha do direito econômico. Então, quando você começa a dar prejuízo à empresa, a empresa vai começar a trabalhar para resolver. Entendo. Mas eu vou insistir na pergunta dele. E já perguntei, vou insistir na pergunta dele. Coletivamente, não é possível fazer nada para que haja essa cobrança. Vamos supor que nem todos tenham condições de entrar com ação, certo? Uma vez que, assim, um empreendimento é um empreendimento grande, certo? Provavelmente as pessoas que compraram, apesar de fazer das tripas coração, tem uma situação financeira não muito difícil, sabe? E aí essas pessoas provavelmente vão ter que pagar advogado, porque você não vai conseguir entrar com defensoria. Então, nem todos podem ter situação hoje, diante do prejuízo agradável, para poder pagar essa conta, certo? Junto ao advogado, porque a gente já gastou bastante. Então, não existe causa possível de acelerar essa comunicação Caixa Construtora. Não, eu não consigo visualizar nenhuma ação desse tipo. Até porque uma ação para acelerar é uma ação que vai para a execução da Nassau. Então, como a Nassau está em recuperação judicial, ela tende a fazer com que esse trabalho seja moroso. Então, sigo no meu entendimento de que o que vai fazer com que eles agilizem é começar a tomar prejuízo judicialmente. Quando eles começarem a tomar prejuízo, eles vão fazer com que o procedimento caminhe. Assim, essa é a experiência que a gente tem em outros processos, em outros empreendimentos da Nassau e outros que não são da Nassau, mas que é a mesma coisa. Infelizmente, o que impera é o capital, e eles só agem quando dói no bolso da empresa. Mesmo que a Nassau tenha entregue essa responsabilidade para a Caixa? Não. A Nassau não entregou responsabilidade para a Caixa. Essa informação ela não procede. Entendeu? A Caixa ela passa a ser solidariamente responsável pela economia necessária a fazer construir o empreendimento. A responsabilidade pelo empreendimento permanece sendo da construtora. A Caixa ela assume uma cogestão, uma coparticipação. Então, você não tem, por exemplo, como entrar com ação só contra a Caixa, sem incluir a Nassau, mas você tem como entrar com uma ação só com a Nassau, sem incluir a Caixa. Então, é importante se observar isso.
certo? A nação ela não se desobriga em momento nenhum. E a Caixa nunca assume o papel de principal responsável pelo prejuízo. Muito embora, a meu ver, quando ela se torna negligente no processo, ela passa também a ser responsável. Quando ela passa a liberar a verba para a Nassau, vendo que a Nassau não está cumprindo o cronograma de construção, ela passa a ser solidariamente responsável. E aí a gente vai cobrar da Caixa também, mas sabendo que o principal devedor, o grande responsável, é a Nassau. E não tem, a meu ver, medida coletiva, porque assim, vocês ainda não têm pessoa jurídica, não tem condomínio, não tem nada que possa fazer e assim, uma obrigação de acelerar. O que vai fazer acelerar é o curso natural das ações, que vai fazer com que o empreendimento seja acelerado naturalmente. Certo. Mais alguém? Quanto à seguradora... A seguradora eu já falei. A seguradora, veja, a seguradora vai depender... Quem deve acionar a seguradora é a Caixa. Não é isso? E é por isso que eu estou... Quem deve acionar a seguradora é a Caixa. E a Caixa não tem tomado partido em relação a isso. Tem uma morosidade. É por isso que vocês precisam de ação. Veja, Jomara, vamos lá, vamos ser objetivos aqui, senão a gente não acaba. Não tem como. Vocês estão tentando administrativamente resolver com a Caixa. E se tivesse resolvido administrativamente com a Caixa, não havia um grupo pensando em entrar na justiça. Então já teria resolvido. Quem tem o dever de acionar a seguradora? A Caixa. Quem tem o dever de acionar a Caixa? A Nassau. O que vocês podem acionar a justiça, com certeza, em face da Nassau, em algumas situações contra a Caixa. E aí a gente vai analisar contrato por contrato. Entendi. Pronto, doutor. Aí vamos fazer assim: o senhor envia para a comissão, né? Toda a documentação. Passar, exatamente. A comissão entra em contato, eu vou passar a situação, e aí quem tiver interesse, aí a gente vai marcar situações individuais para se entender o caso da pessoa e se buscar uma saída para cada uma das pessoas. Ótimo, entendido. Ô, Kazuca. Estou ouvindo, pode falar. Como tem contratos diferentes, datas diferentes, não seria mover para não dar muita bagunça e etapas por etapas, não, para resolver esse problema? Porque cada torre é uma etapa. Vai ser como... Então, isso aí eu só vou conseguir identificar, Walter, com a análise da documentação de pessoa por pessoa. Porque, assim, pode ser que tenha gente que hoje queira o distrato, e ela está na segunda etapa e não na primeira etapa, mas ela já sabe que ela quer o distrato, ela não tem interesse em prosseguir com o empreendimento. Então, vai depender da situação e da pessoa. Entendi. Pronto, então vamos botar para frente, esperar você mandar os documentos para a gente enviar para você. Show de bola. Vamos embora. Doutor, boa noite. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Graziele. Pois não, Graziele, pode falar. Doutor, no meu caso, eu sou da primeira etapa, eu tenho interesse em fazer o distrato, certo? Aí o pagamento, o recebimento desse valor que já foi pago à construtora, eu recebo também o valor que eu paguei dos juros de obra? Recebe, valor integral. E no meu caso, demora para receber esse dinheiro? Ou ainda vai mais 1 ano e meio? Eu preciso analisar o seu contrato especificamente para poder lhe responder isso. Porque, assim, se você puder pedir esse valor diretamente à Caixa Econômica, é bem mais rápido o processo. Certo. Tá bom, então. Vou ficar aguardando, então. Tá, ok. Combinado. Ok, o meu caso também. Aqui, o meu caso também, da mesma forma, né? Que eu não tenho interesse em continuar, né? Com o empreendimento. Então, e eu sou da primeira etapa, já paguei tudo a Nassau e não pago juros de obra, não pago mais nada. Mas tinha um financiamento a ser pago, que não será, porque eu não tenho interesse em permanecer. Perfeito. Entendi, perfeito. Você não é a primeira, já me procuraram exatamente com essa mesma demanda da rescisão.
É possível sim. Ok. Boa noite, doutor. Tá certo? Só mais uma Boa dúvida sobre essa noite. questão do distrato. Em relação ao Claro, Matheus. ITBI, que já foi pago, no caso, o imóvel já foi registrado no nosso nome na assinatura do contrato. Teria que como cancelar tudo isso na prefeitura? A gente também receberia esse ITBI pago? Como é que seria? Veja, a gente pode pedir isso como danos. Não seria a prefeitura que devolveria, seria a construtora que devolveria. Entendeu? A título de dano material, pelo que você gastou para o registro. E para cancelar esse registro no nosso nome também é tranquilo, tem que entrar em outro processo? Não cancela. A apropriação judicial ela já sai com a determinação para que isso aconteça. Ah, ótimo, tá bom, obrigado. Que é isso, tuas ordens. Mais alguém? Beleza, então, pessoal. Eu vou mandar para vocês a lista com os documentos que eu preciso e o valor dos honorários para que a gente possa começar a encaminhar as ações, e aí eu vou ter que analisar as situações individualmente, pessoa por pessoa. Eu e a minha equipe lá do escritório, a gente vai analisar isso, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Pode falar, Gabriel. Não, que mande os honorários só para quem vai pedir indenização também. Desculpa, não entendi a sua pergunta. Mandar o valor dos honorários só para quem vai pedir indenização. Beleza, pode deixar. Para quem tem interesse em prosseguir, né, com o empreendimento, que quer receber o empreendimento. Beleza, pode deixar que eu mando sim. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Então, pessoal, obrigado pela confiança. Boa noite. Desculpa eu não ter conseguido entrar, certo? Eu até cheguei a entrar, mas ele caía, ficava instável. Mas aqui deu tudo certo. Eu estou às ordens. Vamos lá, vamos correr atrás. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá bom? Boa noite a todos vocês. Bom descanso e vamos seguir na luta. Tchau, tchau.